Boa noite. Como você tá? Quer um café? Hoje eu quero ler um livro muito especial. As Crônicas de Nárnia. Eu amo a série de livros das Crônicas de Nárnia. Eu quero ler até você dormir hoje. Então, agora você vai arrumar um lugar confortável e vai relaxar. Esse é o livro do meu autor preferido. Era uma vez 2 meninas e 2 meninos. Susana, Lúcia, Pedro e Edmundo. Essa história nos conta algo que lhes aconteceu durante a guerra, quando tiveram de sair de Londres por causa de ataques aéreos. Foram os 4 levados para a casa de um velho professor, em pleno campo, a 15 quilômetros de distância da entrada de ferro e a mais de 3 quilômetros da agência de correios mais próxima. O professor era solteiro e morava numa casa muito grande, com a doutora Marta, a governanta e 3 criadas, Eva, Margarida e Isabel, que não apareceram muito na história. O professor era um velho de cabelo desgrenhado e branco, que lhe encobria a maior parte do rosto, além da cabeça. As crianças gostaram dele quase imediatamente, mas na primeira noite, quando ele veio recebê-las na porta principal, tinha uma aparência tão estranha que Lúcia, a mais novinha, teve medo dele. E Edmundo, que era o segundo mais novo, quase começou a rir, e para disfarçar, teve de fingir que estava suando o nariz. Naquela noite, depois de se despedirem do professor, os meninos foram para o quarto das meninas, onde trocaram impressões. Tudo perfeito, disse Pedro. Vai ser formidável. O velhinho deixa a gente fazer o que quiser. É bem simpático, disse Susana. Acabem com isso, falou Edmundo, com muito sono, mas fingindo que não. O que tornava sempre mal-humorado. Não fiquem falando desse jeito. Que jeito? Perguntou Susana. Além do mais, já era hora de você estar dormindo. Querendo falar feito mamãe, disse Edmundo. Que direito você tem de me mandar dormir? Vai dormir você se quiser. É melhor irmos todos para a cama, disse Lúcia. Vai haver confusão se ouvirem a nossa conversa. Não vai não, disse Pedro. Esse é o tipo de casa em que a gente pode fazer o que quer. E além do mais, ninguém está nos ouvindo. É preciso andar quase 10 minutos daqui até a sala de jantar. E há uma porção de escadas e corredores pelo caminho. Que barulho é esse? Perguntou Lúcia de repente. Era a maior casa que ela já tinha visto. A ideia de corredores compridos e fileiras de portas que vão dar às salas vazias começava agora a lhe dar arrepios. Foi um passarinho sua boca, disse Edmundo. Foi uma coruja, disse Pedro. Este lugar deve ser uma beleza para passarinhos. E agora, para a cama. Amanhã vamos explorar tudo. Repararam nas montanhas do caminho? E os bosques? Aqui deve ter águia, até veado, e falcão, com certeza. E raposas, disse Edmundo. E coelhos, disse Susana. Mas quando amanheceu, caía uma chuva enjoada, tão grossa que da janela quase não se viam as montanhas, nem os bosques, nem sequer o riacho do quintal. Tinha certeza que ia chover, disse Edmundo. Haviam acabado de tomar café com o professor. Estavam na sala que lhes fora destinada. Um aposento grande e sombrio, com 4 janelas. Não fique reclamando e resmungando o tempo todo, disse Susana para Edmundo. Aposto que,
Daqui a 1 hora, o tempo melhora. Enquanto isso, temos um rádio e livros à vontade. Isso não me interessa, disse Pedro. Vou explorar a casa. Todos concordaram, e foi assim que começaram as aventuras. Era o tipo de casa que parece não ter fim, cheia de lugares surpreendentes. As primeiras portas que encobriam davam para quartos desalentados, como aliás já esperava. Mas não demoraram a encontrar um salão cheio de quadros, onde também acharam uma coleção de armaduras. Havia a seguir uma sala forrada de verde, com uma harpa encostada em um canto. Depois de terem descido 3 degraus e subido 5, chegaram a um pequeno saguão com uma porta que dava para a varanda, e ainda para uma série de salas, todas cobertas de livros de alto a baixo. Os livros eram quase todos muito antigos e enormes. Pouco depois, espiava uma sala onde só existia um imenso guarda-roupa, daqueles que tem um espelho na porta. Nada mais na sala, a não ser uma mosca morta no peitoril da janela. Aqui não tem nada, disse Pedro, e saíram todos da sala. Todos menos Lúcia. Para ela, valia a pena tentar abrir a porta do guarda-roupa. Mesmo tendo quase certeza de que estava fechada a chave. Ficou assim, muito admirada, ao ver que se abriu facilmente, deixando cair 2 bolinhas de naftalina. Lá dentro, viu dependurados compridos casacos de pele. Lúcia gostava muito do cheiro e do contato das peles. Pulou para dentro e se meteu entre os casacos, deixando que eles lhe afagassem o rosto. Não fechou a porta, naturalmente. Sabia muito bem que seria uma tolice fechar-se dentro de um guarda-roupa. Foi avançando cada vez mais e descobriu que havia uma segunda fila de casacos pendurada atrás da primeira. Ali já estava mais escuro, e ela estendia os braços para não bater com a cara no fundo do móvel. Deu mais uns passos, esperando sempre tocar no fundo com as pontas dos dedos, mas nada encontrava. Deve ser um guarda-roupa colossal, pensou Lúcia, avançando ainda mais. De repente, notou que estava pisando qualquer coisa que se desfazia debaixo dos seus pés. Seriam outras bolinhas de naftalina? Abaixou-se para examinar com as mãos. Em vez de achar o fundo liso e duro do guarda-roupa, encontrou uma coisa macia e fria que se esfarelava nos dedos. É muito estranho, pensou, e deu mais 1 ou 2 passos. O que agora lhe roçava o rosto e as mãos não eram mais as peles macias, mas algo duro, áspero e que espetava. Ora essa, parecem ramos de árvores. Só então viu que havia uma luz em frente, não a 2 palmos do nariz, onde deveria estar o fundo do guarda-roupa, mas lá longe. Caía-lhe em cima uma coisa leve e macia. 1 minuto depois, percebeu que estava num bosque, à noite, e que havia neve sob seus pés, enquanto outros flocos tombavam no ar. Sentiu-se um pouco assustada, mas, ao mesmo tempo, excitada e cheia de curiosidade. Olhando para trás, lá no fundo, por entre os troncos sombrios das árvores, viu ainda a porta aberta do guarda-roupa e também distinguiu a sala vazia de onde havia saído. Naturalmente, deixara a porta aberta, porque bem sabia que é uma estupidez uma pessoa fechar-se num guarda-roupa. Lá longe ainda parecia divisar a luz do dia. Se alguma coisa não correr bem, posso perfeitamente voltar. E ela começou a avançar devagar sobre a neve, na direção da luz distante. 10 minutos depois, chegou lá e viu que se tratava de um lampião. Que
estaria fazendo um lampião no meio de um bosque? Lúcia pensava no que deveria fazer quando ouviu os pulinhos ligeiros e leves que vinham em sua direção. De repente, a luz do lampião surgiu em um modo muito estranho. Era um pouquinho mais alto do que Lúcia e levava uma sombra branca. Da cintura parecia um homem, mas as pernas eram de bode, com pelos pretos e acetinados. E em vez de pés, tinha cascos de bode. Tinha também cauda, mas a princípio Lúcia não notou, pois aquela descansava elegantemente sobre o braço que segurava a sombrinha, para não se arrastar pela neve. Trazia um cachecol vermelho de lã enrolado no pescoço. Sua pele também era meio avermelhada. A cara era estranha, mas simpática, com uma barbicha pontuda e cabelos frisados, de onde lhe saíam 2 chifres, um de cada lado da testa. Na outra mão, carregava vários embrulhos de papel pardo. Com todos aqueles pacotes e cobertos de neve, parecia que acabava de fazer suas compras de Natal. Era um fauno. Quando viu Lúcia, ficou tão espantado que deixou cair os embrulhos. Ora bolas! Exclamou o fauno. Esse foi o capítulo 2. O que Lúcia encontrou. Boa noite, disse Lúcia. Mas o fauno estava tão ocupado em apanhar os embrulhos que nem respondeu. Quando terminou, fez uma ligeira reverência. Boa noite, boa noite. Desculpe, não quero bancar o intrometido, mas você é uma filha de Eva? Ou estou enganado? Meu nome é Lúcia, disse ela, sem entender direito. Mas você desculpe, o que chamam de menina? Claro que sou uma menina, respondeu Lúcia. Então é de fato humana? Evidentemente que sou humana, disse Lúcia bastante admirada. É claro, disse o fauno. Que besteira minha. Mas eu nunca tinha visto um filho de Adão ou uma filha de Eva. Estou encantado, isso é. E aí parou, como se fosse dizer alguma coisa que não devia. Encantado, continuou. Meu nome é Túminos. Muito prazer, senhor Túminos. Posso perguntar, Lúcia, filha de Eva, como é que veio parar aqui em Nárnia? Nárnia? O que é isso? Aqui é a terra de Nárnia. Tudo que está entre o Lampião e o grande castelo de Cair Paravel, nos mares orientais. Você veio dos bosques do Ocidente? Eu entrei pelo guarda-roupa da sala vazia. Ah, disse o Sr. Túminos numa voz um tanto melancólica. Se eu tivesse estudado mais geografia quando era um faunozinho, saberia alguma coisa sobre esses países estrangeiros. Agora é tarde. Mas não são países coisas nenhuma, disse Lúcia, quase desandando a rir. É logo ali atrás, acho. Não tenho certeza. Lá é verão. Mas em Nárnia é sempre inverno, e há muito tempo. Aliás, vamos apanhar um resfriado se ficarmos aqui conversando debaixo da neve. Filha de Eva das terras longínquas de sala vazia, onde reina o verão eterno da bela cidade de guarda-roupa. Que tal se a gente tomasse uma xícara de chá? Muito obrigada, Sr. Túminos, mas eu estava querendo voltar para casa. É ali, virando aquela esquina, disse o fauno. Lá tem uma lareira acesa, torradas, sardinha, bolo. É muita bondade da sua parte, só que eu não posso demorar muito. Segure no meu braço, filha de Eva. Assim, a sombrinha dá para nós dois. O caminho é por aqui.
Foi assim que Lúcia começou a andar pelo bosque, de braço dado com aquela estranha criatura, como se fossem velhos amigos. Ainda não tinham andado muito quando chegaram a um lugar em que o chão era mais áspero e havia rochas por toda parte e pequenas colinas para subir e descer. Ao chegarem ao fundo de um valezinho, o Sr. Tumnus voltou-se de repente para o lado, indo direto ao encontro de uma rocha colossal. No último instante, Lucy percebeu que ele a conduzira para a entrada de uma caverna. Mal se acharam lá dentro, e ela começou a piscar à vista de uma bela lareira acesa. O Sr. Tumnus tirou do fogo um tição e acendeu o fogareiro. Não demora, disse, pondo a chaleira no fogo. Lúcia nunca estivera num lugar tão agradável. Era uma caverna quentinha e limpa, aberta numa rocha de tons avermelhados, com um tapete no chão e duas cadeirinhas. Uma para mim e uma para um amigo, disse o Sr. Tumnus. Havia ainda uma mesa, uma prateleira e uma chaminé por cima da lareira. E, dominando tudo, o retrato de um velho fauno de barba grisalha. Num canto, uma porta. O quarto do Sr. Tumnus, pensou Lúcia. Encostada à parede, uma estante cheia de livros, que ela ficou a examinar enquanto ele preparava o chá. Os títulos eram esquisitos. A vida e as cartas de Silena, as ninfas e suas artes, homens, monges e guardas do bosque. Estudo da lenda popular. É o homem, um mito? Vamos, filhas de Eva. Foi de fato um chá maravilhoso. Um ovo mal cozido para cada um, sardinhas fritas, torradas com manteiga, torradas com mel em seguida, e depois um bolo coberto de açúcar. Quando Lúcia já não podia comer mais, o fauno começou a falar. Sabia histórias maravilhosas da floresta, falou das danças da meia-noite, contou como as ninfas que vivem nas fontes e as tríades que vivem nos bosques aparecem para dançar com os faunos. Falou das intermináveis caçadas ao veado branco, branco como leite, que, se for apanhado, permite que a pessoa realize todos os desejos. E dos banquetes, e dos bravos anões vermelhos procurando tesouros nas minas profundas e nas grutas. Depois falou do verão, quando os bosques eram verdes e o velho Sileno vinha visitá-los num jumento enorme, e algumas vezes até o próprio barco. Então corria vinho dos riachos, em vez de água, e toda a floresta ficava uma festa durante semanas. Infelizmente agora é sempre inverno, acrescentou o fauno tristemente. Para distrair-se, tirou de uma caixinha uma flauta pequena e esquisita, que parecia feita de palha, e começou a tocar. A melodia dava a Lúcia vontade de rir e chorar, de dançar e dormir, tudo ao mesmo tempo. Passaram-se horas, talvez, até que ela deu por si e exclamou sobressaltada: Ó Sr. Tumnus, sinto muito ter de interrompê-lo. Além disso, gosto tanto dessa música, mas francamente, tenho que ir para casa. Não podia demorar mais do que uns minutinhos. Agora não é mais possível, disse o fauno, deixando a flauta e abanando tristemente a cabeça. Não é possível, disse Lúcia dando um salto, toda assustada. Por quê? Os outros devem estar preocupados. Tenho que ir para casa imediatamente. Mas no instante seguinte, ela perguntou:
que aconteceu, Sr. Túmenos? Pois os olhos castanhos do fauno estavam cheios de lágrimas, que começaram a correr-lhe pelo rosto até a ponta do nariz. Depois, ele cobriu a cara com as mãos e começou a soluçar. Sr. Túmenos, disse a Lúcia, muito aflita. Não chore. O que aconteceu? Não se sente bem? Diga o que é. Mas o fauno continuava a soluçar, como se tivesse o coração partido. E mesmo quando Lúcia lhe deu um abraço e lhe emprestou o lenço, ele não parou de soluçar. Depois, torceu com as mãos o lenço todo encharcado. Em poucos minutos, Lúcia quase que andava dentro d'água. Sr. Túmenos, disse-lhe ao ouvido, fazendo-o estremecer. Acabe com isso, logo. Devia ter vergonha de estar fazendo esse papel. Um fauno tão grande, tão bonito. Por que está chorando desse jeito? Oh, oh. Estou chorando porque sou um fauno muito ruim. Não acho nada disso. Penso até que é um fauno muito bonzinho. O fauno mais simpático que já encontrei. Oh, oh. Você não diria isso se soubesse de tudo. Não. Sou um fauno mau. Acho que nunca existiu um fauno tão ruim desde o começo do mundo. Mas, então o que foi que você fez? Estou pensando no meu velho pai, disse o Sr. Túmenos, aquele do retrato em cima da lareira. Ele nunca teria feito uma coisa dessas. Mas que coisa! A coisa que eu fiz. Trabalhar para a feiticeira branca é o que eu faço. Estou a serviço da feiticeira branca. Mas quem é a feiticeira branca? Ora, é ela quem manda na terra de Nárnia. Por causa dela, aqui é sempre inverno. Sempre inverno e nunca Natal. Imagine só. Que horror! Exclamou Lúcia. E que serviço você presta a ela? Aí é que está o pior de tudo, disse Túmenos com um profundo suspiro. Por causa dela, roubo crianças. É o que eu sou, ladrão de crianças. Olhe para mim, filha de Eva. Acredita que eu seja capaz de encontrar no bosque uma pobre criança inocente que nunca fez mal a ninguém, fingir que sou muito amigo dela, convidá-la para vir à minha gruta e depois fazer com que ela dormisse para entregá-la à feiticeira branca? Não, tenho a certeza que o Senhor nunca seria capaz de fazer isso. Pois eu faço sim, senhora. Bem, disse Lúcia devagarinho, porque ela queria ser justa, mas, ao mesmo tempo, não queria ferir muito o fauno. Bem, isso foi muito mal feito, mas já que está arrependido, tenho a certeza de que não fará de novo. Filha de Eva, você não está entendendo? Eu ainda não fiz. Estou fazendo agora. O quê? Gritou Lúcia, pálida. A criança é você. A ordem da feiticeira branca foi esta. Se alguma vez eu visse um filho de Adão ou uma filha de Eva no bosque, deveria atraí-los e entregar para ela. Você foi a primeira que eu encontrei. Fingi que era muito seu amigo e convidei-a para tomar chá, esperando que você adormecesse. Aí eu iria contar para ela. Oh, não faça uma coisa dessa, Sr. Túmenos. Não, o senhor nunca deve fazer isso. Mas nesse caso, ele começou a chorar. Ela vai descobrir tudo.
e vai mandar que me cortem a cauda, cerrem meus chifres, arranquem minha barba. Com a vara de condão é capaz de transformar os meus bonitos cascos fendidos em horrendos cascos de cavalo. Mas, se estiver zangada mesmo, é capaz de me transformar em estátua de fala. Vou ficar naquela casa horrível até que os 4 tronos de cair para ver sejam ocupados. Sabe-se lá quando isso vai acontecer. Tenho muita pena, Sr. Tumulus, mas, por favor, deixe-me ir para casa. Claro que sim, tenho mesmo que deixar. Agora eu percebo. Não sabia como eram os humanos até encontrar você. Não irei entregá-la à feiticeira, principalmente agora que a conheço. Vou acompanhá-la até o lampião. Você tem que achar o caminho até sala vazia e guarda-roupa. É claro que eu acho. Temos de ir bem caladinhos e escondidos. O bosque está cheio de espiões. Existem até árvores do lado dela. O Sr. Tumulus abriu uma sombrinha, deu o braço a Lúcia e lá se foram pela neve. O caminho de volta não foi o mesmo que os levaram à caverna do fauno. Deslizaram silenciosamente o mais depressa possível, sem dizerem nada, enquanto Tumulus escolhia sempre lugares mais escuros. Lúcia sentia um alívio quando chegaram outra vez ao lampião. E agora, filha de Eva, já sabe o caminho? Lúcia olhou atentamente entre as árvores e conseguiu distinguir, à distância, um raio de luz que parecia ser a luz do dia. Sei, estou vendo o guarda-roupa. Então, já para casa. Espero que me perdoe por aquilo que eu desejava fazer. Está perdoado, disse Lúcia, apertando-lhe a mão com afeto. Só espero que nada lhe aconteça, nada de mal por minha causa. Adeus, filha de Eva. Posso ficar com o lenço? Pode, é claro. E Lúcia correu na direção do distante raio de luz. E logo, em vez de ramos ásperos, passou a sentir os casacos, e em vez de neve desfazendo-se debaixo de seus pés, encontrou o chão de madeira. Depois, um salto para fora do guarda-roupa, e se viu na mesma sala vazia do início de toda aquela aventura. Fechou bem a porta e olhou ao redor, toda ofegante. Chovia ainda, e ela ouviu as vozes dos outros no corredor. Estou aqui, gritou ela. Estou aqui de volta. Tudo bem. E esse foi o fim do capítulo 2. Espero que você tenha gostado desse tipo de vídeo. Se sim, comenta aqui para eu saber se você quer os próximos capítulos. E deixe o seu like.